Você deve ter aprendido que o motivo da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pela Alemanha, em 1º de setembro de 1939. E se eu te disser que não foi bem assim? Os verdadeiros motivos que deram origem à Segunda Guerra Mundial você vai descobrir agora, no World Military History. O ano era 1870. A Alemanha ainda não existia como país. Ao invés disso, havia o Reino da Prússia juntamente com outros reinos e grão-ducados de origem germânica, que não eram unificados. Por outro lado, o Império Francês estava enfraquecido e isolado na Europa, após as consequências das guerras de Napoleão. A política daquela época, na Europa, era a busca do equilíbrio de poder entre os países. Porém, a França estava enfraquecida e o líder germânico, Otto von Bismarck, viu a chance de unificar os reinos e grão-ducados de origem germânica, criando o Império Alemão. Isso não agradou à França, levando a desentendimentos. A situação piorou até que surgiu uma guerra entre a França e os povos de origem germânica. Foi a chamada Guerra Franco-Prussiana, que durou de julho de 1870 a maio de 1871. Após cerca de 900.000 baixas no total de ambos os lados, os povos germânicos foram vencedores, ocorrendo a unificação dos reinos e grão-ducados de origem germânica. Nascia o Império Alemão, berço da atual Alemanha. De forma humilhante para os franceses, a proclamação do Império Alemão ocorreu no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em plena França, em 1871. Os territórios da Alsácia e da Lorena foram retirados da França e anexados pelo Império Alemão. Além da humilhante proclamação no Palácio de Versalhes e da perda de territórios, os franceses ainda foram obrigados a pagar uma imensa indenização pelos danos causados à Prússia, e para pagar os custos da ocupação alemã. As tropas alemãs permaneceram em território francês até 1873, após o pagamento das indenizações pela França. Tudo isso gerou um imenso ressentimento no povo francês, que esperava o momento certo para poder se vingar. Como consequência, a Prússia foi colocada à frente de uma Alemanha unificada. A Alemanha, por sua vez, passou a ter posição central no novo sistema de ordem internacional da Europa, enfraquecendo o frágil equilíbrio entre países europeus. O novo Império Alemão era mais forte do que os países vizinhos. Em 1914, 43 anos após a unificação alemã, o arquiduque Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, é assassinado em Sarajevo, na Bósnia. A Áustria culpa a Sérvia pelo assassinato e resolve invadi-la. Para isso, pede e recebe ajuda do Império Alemão, que garantiu total apoio, para todas as circunstâncias. Esse episódio ficou conhecido como o cheque em branco alemão para a invasão da Sérvia. A Sérvia foi, assim, invadida pelas forças do Império Austro-Húngaro. Porém, a Sérvia era protegida da Rússia. A Rússia, por sua vez, era aliada da França. Em um piscar de olhos, uma nova guerra se iniciou, onde Alemanha e França novamente se encontravam em lados opostos. Começava, assim, a Primeira Guerra Mundial, em 1914. A Primeira Guerra Mundial durou cerca de 4 anos e terminou com a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Foi a oportunidade de vingança tão esperada pelos franceses. Novamente no Palácio de Versalhes, na França, foi assinado o tratado que deu fim à guerra, estabelecendo a retomada da Alsácia e da Lorena pela França, a imposição de limitações para as forças armadas alemãs e a imposição de pesadas e humilhantes indenizações de guerra para a Alemanha. As condições impostas pelos vencedores à Alemanha causaram pobreza extrema, falta de alimentos e grandes ressentimentos nos alemães. Os Estados Unidos, aliados da França, ainda tentaram reduzir as condições impostas aos perdedores, mas os franceses não permitiram que as indenizações fossem reduzidas. Se tivessem sido reduzidas, poderiam permitir o pagamento com dignidade pelo povo alemão, reduzindo o seu ressentimento. Após a Primeira Guerra Mundial, o povo alemão sofreu muito. Houve fome, desemprego e hiperinflação na Alemanha. A inflação alemã só foi superada em 1924, com a ajuda do Plano Dawes, oferecido pelas potências aliadas, com a oferta de 200 milhões de dólares americanos para a estabilização do marco, a moeda alemã.
Mesmo com a estabilização da economia, o povo alemão permaneceu com o sentimento de injustiça e de ter sido humilhado além do necessário pela França. Esse ressentimento fez com que o povo alemão buscasse uma liderança forte, que pudesse levar a Alemanha de volta à sua posição central na Europa. Nascia, assim, o ambiente ideal para que ideias nacionalistas surgissem. É nesse momento que um pintor fracassado ganha o palco na Alemanha. Tendo servido como cabo no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler foi ferido e hospitalizado durante os combates, permanecendo cego temporariamente devido a armas químicas. Ao deixar o hospital, a Alemanha estava derrotada. Seu sentimento de revolta e a sua sede de vingança o levaram à política, onde sua habilidade natural para falar conquistou as pessoas e atraiu multidões. Auferlegte Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. Aos poucos, Hitler foi unindo o povo alemão ao redor de si. No momento em que julgou oportuno, resolveu invadir a Polônia, em 1939, e ocupar a Alsácia e a Lorena. Como se pode ver, a invasão da Polônia não foi a origem da Segunda Guerra Mundial, mas apenas o seu início. Foi a consequência de rancores que se iniciaram na Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. Hitler também foi um produto dessa sequência de excessos e da intolerância de ambos os lados. Observando o filme da história, e não a fotografia do momento, podemos considerar que a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram conflitos interligados, formando praticamente uma longa guerra que se estendeu ao longo de 75 anos, com intervalos de paz instável. Viu como a invasão da Polônia não foi a origem da Segunda Guerra Mundial? Aproveite e escreva nos comentários qual desses 3 temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. O atirador russo mais famoso da Segunda Guerra Mundial. A criação das forças blindadas Panzer. Ou como era constituída uma legião romana. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para que sejam produzidos mais vídeos sobre a história militar mundial. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!